a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui, só para relembrar quem está chegando agora, que ainda não assistiu os últimos episódios, que aliás, indico que vocês assistam, porque tem muita conversa boa para quem gosta de carnaval, para quem gosta do mundo do samba. A gente entrevista as principais personalidades das passarelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quem faz e acontece na Marquês de Sapucaí e no Anhembi. Quem divide esse espaço comigo é o meu colega Bruno Chateaubriand, que hoje está de forma remota. Bruno, você já está aí conectado para falar com a gente? Tudo bem? Já estou conectado. Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui dividindo esse espaço de memórias, de histórias, de personalidades, artistas das nossas escolas de samba, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. E é carnaval o ano todo, né, Paola? Então é muito importante a gente estar tendo esse espaço para poder estar dividindo com os nossos grandes artistas desse lugar tão importante na cultura nacional. Exatamente. Aqui nesse espaço a gente fala carnaval o ano todo, a gente fala de carnaval o ano todo, porque o que a gente defende muito aqui, e eu sei que é uma métrica que nem todos podem concordar, mas é a realidade, o desfile é o final de um ciclo, gente. É um trabalho que acontece o ano todo. O desfile que a gente vê na Avenida, seja na Sapucaí, seja no Anhembi, é o final de um ciclo, de um ano inteiro de trabalho. Então é esse ano todo que a gente coloca a luz aqui nesse espaço e traz a nossa pauta, fala com o nosso entrevistado de hoje, que é o concurso no Carnaval de São Paulo. Eu não falo que ele é carnavalesco, porque nem ele gosta muito dessa expressão, porque eu acho que a gente tem que usar uma expressão mais macro. Acho que ele é um diretor artístico da folia paulistana, das escolas de samba, é o maior campeão do carnaval. Hoje a gente entrevista Jorge Freitas, um dos grandes expoentes, se não o maior nome que a gente tem aqui no Carnaval de São Paulo, quando a gente fala em termos de carnavalesco, em termos de diretor artístico, que é como você também se define, né, Jorge? Que prazer recebê-lo aqui. Paulo, prazer é todo meu, Bruno, e é o que vocês falaram no início, a gente ter um espaço direcionado onde a gente possa falar desse nosso segmento, da folia, do carnaval, o ano todo, é realmente uma coisa incrível. Eu só quero agradecer a vocês por nos cederem esse espaço durante todo o ano. Meu muito obrigado. Imagina, a gente que agradece você, esse privilégio de estar aqui com a gente, fazendo o que a gente está disposto a fazer, que é dividir as histórias, contar as suas memórias, relembrar e adiantar muito do Carnaval de 2025, gente, porque o Jorge, hoje carnavalesco, diretor artístico da Dragões, da Real, tem um enredo muito especial para 2025, que já já a gente fala com você, né, Bruno? Eu tô louco para ouvir o Jorge contando um pouquinho desse enredo, contando um pouquinho de como está sendo a elaboração desse processo, né, artístico para desembocar no Anhembi, né, no Carnaval de 2025. Eu falo que o Bruno, ele teria um problema no quesito evolução. Sempre que eu deixo o Bruno fazer a primeira pergunta, ele já acelera assim com a escola, sabe? E já queima a linha de início. Então, eu vou começar, Bruno, trazendo, retomando a vinda do Jorge aqui para São Paulo. O Jorge, gente, para quem não sabe, é um carioca de Nova Friburgo, mas que em 2025 ele faz 25 anos no Carnaval de São Paulo. E uma coisa que a gente estava conversando, en passant, aqui antes da nossa conversa, é que o Carnaval de São Paulo deve muito a ele. A métricas que ele colocou, a concepções artísticas, com visualizações de alegorias. A gente vai falar muito disso aqui, mas eu quero saber, Jorge, a gente sabe, vamos começar aí nos seus primórdios, aí no samba, levado pelo seu pai, ainda você como maestro, regente de banda, num orfanato, foi passar num bloco. Vamos trazer isso um pouquinho, contextualizar esse passado, antes de você chegar aqui de São Paulo, fazer todo esse sucesso aqui. Tem muita história no Rio de Janeiro também, gente. É que esse legado aqui em São Paulo de 25 anos é gigantesco. Mas vamos lá para os seus primórdios. Sim, ainda um garoto, né? Eu sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, como você enfatizou. É uma cidade que gosta muito de carnaval. Eu acho que Nova Friburgo hoje é o segundo melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro. Então lá a folia sempre foi muito forte. E o friburguense já está enraizado essa paixão pelo carnaval. Mas eu ainda garoto, eu comecei na música. E a música está toda ligada à arte. E eu fui ser regente. Mas de uma banda de um orfanato que ficava a 50 quilômetros de Friburgo. Foi eu e minha esposa, nós casamos novos. E lá tinha um bloco. E esse bloco, certo dia, precisou de um mestre de bateria. E lá foi o Jorginho, como me chamavam, ser o mestre de bateria.
E no processo, como eu tinha dom pelo desenho, me chamaram para ser carnavalesco. Eu falei, nem sei o que é isso, mas vamos lá. Eu sempre gostei muito de desafio e comecei a minha vida como carnavalesco também. E esse bloco, nós comprávamos materiais de carnaval, porque na cidade não tinha, em Mesquita. E lá tinha uma diretora da Beija-Flor que se chamava Matilde. E certo dia, eu chegando lá para comprar o material, chega um presidente de uma escola do grupo de acesso e pergunta se ela não tinha um carnavalesco para indicar. Ela falou, não, o carnavalesco está aqui na minha frente, é ele. E eu fui fazer o arranco do Engenho de Dentro. Isso a gente está falando no ano de 95, No primeiro ano de desfile em 96. 95. E eu, sem pisar na Sapucaí, nunca tinha visto Sapucaí. Porque realmente nessa época a gente só tinha como os nossos grandes fãs, era Joãozinho 30, Renato Lage, Rosa Magalhães, Roberto Zanieski, o Lucas Pinto, né? Então, isso eu achava que era um mundo impossível para eu entrar. Ainda mais vindo de uma cidade do interior do estado, mas Papai do Céu me abençoou e através do dom que ele me deu, eu consegui espaço, fui campeão pelo arranco de gente dentro no grupo do acesso B e no ano seguinte já estava no grupo especial. No grupo especial, em que escola, Bruno? Você sabe? Você estudou direitinho? Posso te passar a cola, ó. Não, você vai falar. Você vai falar. Isso que o Jorge vai para Vila Isabel, não é? Isso, eu faço 3 carnavais na Vila Isabel. E ali as pessoas começam a voltar os olhos para a arte do Jorge Freitas. E foi num processo que São Paulo estava querendo fazer uma reformulação no seu carnaval para um crescimento maior. E lá eu vim para São Paulo para fazer... Mas antes disso, Bruno, vou permitir, antes do Jorge chegar aqui em São Paulo, porque tem mais coisa aí. Eu sei que foi o seu pai que tinha já uma relação que levou para o carnaval. A minha esposa. A esposa dele, Bruno, início eu quero colocar uma coisa que você sabe que eu gosto muito. Você sabia que a esposa do Jorge, a Beth, ela desfilava nos grandes concursos de fantasia do Monte Líbano, do Glória, que você sabe que é uma coisa que eu gosto muito, tem uma ligação afetiva gigantesca, né? E que aí até a sua mãe teve um papel muito importante nisso, porque ajudava nessas confecções de fantasia, não é, Jorge? Na verdade, eu desenhava as fantasias, a estrutura quem montava era meu pai, eu montava a parte plumária toda, mas quem bordava ainda era aquele trabalho, paetê, miçanga, era um trabalho artesanal mesmo. E era minha mãe. Então a gente colocava toda a família envolvida em uma apresentação da minha esposa. Ela tinha lá seus 22, 23 anos. Então eu acho que a partir dali eu comecei a gostar do processo da confecção do carnaval. Então eu acho que o carnaval, as pessoas que veem o carnaval, veem só o produto final na passarela. Quanto trabalho tem por trás de tudo isso, quantas pessoas, lá na frente vai falar, mas é até bom ressaltar, quantas pessoas diretamente e indiretamente estão envolvidas com a construção de um espetáculo de carnaval. E quantas pessoas hoje a gente emprega... Quantas famílias vivem do carnaval, famílias o sustento, vivem. toda a história sai do carnaval. É isso mesmo. Então eu acho que, além de toda essa arte que é apresentada na avenida, por trás de tudo isso, tem o sustento de diversas pessoas que vivem hoje em função da sobrevivência mesmo, através do trabalho com o carnaval. É uma retórica que a gente fala muito aqui, né, Bruno? Sim. É muito importante a gente sempre salientar esse lugar, né? As pessoas acham que a escola de samba ela existe porque tem o desfile da escola de samba. Não, o desfile só existe porque antes disso existe uma agremiação, uma escola de samba, né, que tem um lugar aí importantíssimo dentro de comunidades da nossa cidade, aqui, tanto do Rio de Janeiro como em São Paulo, e é um lugar que muita coisa acontece ao longo de um ano todo e desemboca no final desse processo um grande espetáculo, que é o desfile das escolas de samba, que é o único espetáculo talvez no planeta que não tem um ensaio geral. É o único lugar que você coloca ali fantasia, alegoria, em cima da hora, e tem que dar tudo certo, associado à música, associada à evolução do processo. Então, tudo tem que dar certo nesse grande espetáculo audiovisual que não tem ensaio e só acontece uma vez.
E esse é o papel de uma escola de samba, né? É você socializar a sua comunidade, oferecer para a sua comunidade coisas que jamais durante toda a vida dela ela teve oportunidade de ter. E a escola de samba tem esse papel, né? Na verdade, eu acho que todo esse trabalho, quando você fala da união das pessoas, eu acho que o carnaval, o trabalho que uma escola de samba faz para fazer o seu desfile, teria que ser modelo para diversos segmentos da sociedade, principalmente para a nossa política, né? O processo do carnaval, que muitas das vezes a gente reúne 3.000 pessoas, nenhuma delas se Se conhecem, conhece. são diversos segmentos da sociedade, com diversas culturas, diversos níveis sociais, e todo mundo só pensa no coletivo. Vamos fazer o melhor que a gente tem por fazer para que a nossa escola ela se sagre campeã. Então, eu acho que esse vínculo que as pessoas têm, o comprometimento com esse trabalho social que é de uma escola de samba, é o primordial de tudo. E antes da gente falar da sua chegada em São Paulo, na Gaviões, eu vou remontar uma passagem sua na Rosas de Ouro, porque tem muito a ver com isso que você falou. Porque Sim, durante sim. a sua passagem na Rosas, você conseguiu colocar muitas dessas coisas que você está falando dentro do dia a dia da escola. Chegou até uma banda de fanfarra, não foi, na Rosas? Sim. É porque eu sou músico também e maestro. Tudo que eu deixei de fazer no meu cotidiano, eu implantei dentro de uma escola de samba que era o meu dia a dia. Então, na Rosas, quando eu vim, passei pela Gaviões, fui bicampeão na Gaviões, voltei a fazer o Carnaval do Rio, a primeira reedição de Lendas e Mistérios da Amazônia, na Portela. E a Gaviões naquele ano desce. Uma fatalidade que aconteceu. No ano seguinte eu volto para São Paulo. Deixo o Carnaval do Rio, novamente volto para São Paulo, faço mais um ano, subo com a Gaviões, fiz um ano Pérola Negra e fui para o Rosas de Ouro, onde eu fiquei durante 9 anos. Nesses 9 anos do Rosas de Ouro, eu implantei tudo que meu cotidiano me pedia. Eu fiz um grupo de dança, fiz um grupo de teatro, fiz uma comunidade, porque a comunidade não é apenas aquelas pessoas que estão no entorno da agremiação, são as pessoas que vão até a agremiação. E elas ali, elas procuram não só o carnaval, mas procuram fazer diversas outras coisas que em uma escola de samba você tem essa oportunidade. Então, quando as pessoas acham que é apenas você aprender ritmo, aprender a sambar, não. Tem muito mais do que isso. Esse contato humano é que é o mais importante. Eu sempre, quando eu chego no Rosa, eu falo assim, não adianta, fantasia bonita nós vamos fazer, alegoria bonita nós vamos ter. Se nós não tivermos as pessoas preparadas, muito bem preparadas, para utilizarem a fantasia bonita e subir em nossas alegorias e fazerem parte de uma encenação, porque ali cada um deixa de ser a pessoa física, passa a ser um personagem dessa grande história que nós vamos contar na avenida. Se nós não tivermos isso, nós nunca vamos alcançar o sucesso. E a partir daí nós começamos, aí eu começo a fazer o trabalho de direção de carnaval e do diretor artístico da escola. Porque eu via que estava faltando algo. Era o elo, estava faltando um diretor artístico que pensasse no todo. Não é apenas, por mais que tenham 9 quesitos, se esses quesitos não estiverem muito alinhados entre si, os 3 módulos, tanto dança, música e visual, eles têm que estar alinhados. Se eles não estiverem alinhados, quando o último componente ultrapassar a faixa de saída, a gente vai olhar para trás e falar assim, a gente podia ter feito melhor. Mas para que a gente não faz esse trabalho durante todo o ano, para que lá no final a gente fale assim, pô, cumprimos a nossa parte. E a partir daí eu começo a implantar o estilo Jorge Freitas de trabalhar no Carnaval de São Paulo. E graças a Deus o Papai do Céu me abençoou e com muito trabalho eu obtive bastante sucesso. Bastante sucesso. A gente está falando do quê? De um ex-campeão, né? Aqui, ex-campeão, gente, 6 vezes campeão aqui em São Paulo, que é um feito raro para um carnavalesco, né, Jorge? Não, sim, mas eu acho que acima de tudo vale muito mais. É claro que os títulos eles ficam eternizados, né? Mas o trabalho que você
faz nessas comunidades é o que vai ficar dentro do coração de cada um. E, ô Jorge, você falou de uma questão, quando você estava aqui em São Paulo, ainda se dividindo com o Rio de Janeiro, esse seu último trabalho na Portela. E eu sei que não é fácil a gente se dividir entre Rio de Janeiro e São Paulo, fazer um carnaval aqui, outro lá. A gente esse ano ainda tem alguns carnavalescos que estão fazendo isso, né? Mas você teve um episódio, que eu acho que foi em 2003, que foi o divisor de águas também para você parar com isso, né? Você teve um acidente aí de percurso, literalmente, que foi o que fez você falar, não, agora eu faço um carnaval só em uma cidade só, foi isso? Eu estava fazendo Gaviões e estava fazendo Vila Isabel, no grupo de acesso. Uhum. E eu tinha uma reunião em São Paulo, mas eu tinha que passar na Vila antes. Saí de Friburgo e chovendo muito. A hora que eu entro ali, Rio Manilha, vem um caminhão de Magé e eu tentei frear, deu aquaplanagem e eu bati numa ponte e caí na via de baixo. E ali Caiu literalmente de um viaduto, né? foi a 12 metros de altura e não Oi. era meu momento. Então eu tinha muito ainda a fazer aqui, mas aquilo me fez refletir muito. Até que ponto estava valendo a pena eu me esforçar tanto, né, e colocar minha vida em risco. E aí eu pensei, realmente, foi meu último carnaval fazendo isso. Depois, em 2004, só fiz Portela. Aí, em 2005, eu volto para São Paulo. E em 2010, eu trago a família toda para morar em São Paulo. E a partir daí, é o Jorge Fritz, que vocês conhecem, residindo na cidade de São Paulo e fazendo tudo pelo Carnaval paulistano. É isso, Bruno. O Bruno caiu aqui rapidinho, a gente retomou a conexão. Eu estava falando dessa divisão do Jorge entre o Carnaval do Rio e São Paulo, desse último ano que ele trabalhou ainda se dividindo entre a Vila Isabel e a Gaviões aqui em São Paulo, e que ele teve literalmente um acidente de percurso. Ele sofreu um acidente de trânsito num dia de chuva, caiu de um viaduto, justamente nesse trânsito entre Rio e São Paulo, e a partir daí ele definiu, agora eu só faço um carnaval, e ele vem a São Paulo a partir de 2010 com toda a família para tocar e fazer história aqui no Carnaval de São Paulo. Com certeza não. E esse ano tem uma efeméride importante, né, Jorge? Eu acho que você que acompanhou todo esse processo de evolução ao longo de mais de 2 décadas, né, vai comemorar 25 anos de carnavais assinados por você na passarela de São Paulo. Eu queria que você conseguisse me pontuar assim, um pouco desse processo evolutivo, não só seu artisticamente, mas no espetáculo como um todo, os formatos em que artisticamente a gente precisa se comunicar com um grande público, isso vem mudando muito. Isso tem interferido no seu método de criação? Eu sou muito ligado, tá? E antenado. Eu acho que o carnaval ele evolui muito rápido, né? E a gente está recebendo uma garotada, uma turma de profissionais muito bem, tem umas colocações muito boas artisticamente. Se a gente não se reciclar, se a gente não se colocar diante do contemporâneo, a gente perde espaço. Mas eu, com esse trabalho, que eu gostar muito do carnaval, graças a Deus eu ainda estou no mercado e ainda fazendo alguns trabalhos. Eu gosto da modéstia, né, Bruno? Graças a Deus eu ainda estou no mercado. Sendo disputado por várias escolas, com um passe de ouro. A gente sai aqui, às vezes cruza com um dirigente ou outro que a gente fez entrevista antes ou depois, que já reforçam às vezes um convite, fala, meu sonho é ter você na minha agremiação, né? Mas, modéstia de lado, Jorge, pode retomar. Não, e esse ano eu tenho 3 ex-assessores meus que começaram comigo e que vão disputar o carnaval comigo. Então isso para mim é uma satisfação tão grande de eu ver as pessoas pelo qual tinham o Jorge Freitas como espelho, hoje são grandes profissionais no carnaval. Isso fica para a história. Eu acho que isso aí é o legado que a gente deixa. Não adianta nada a gente ter o conhecimento e esse conhecimento ir embora com a gente. Então eu acho que essa mágica do carnaval eu consegui. Agora você fala que tem muito a ver, quando eu venho em 99 para o carnaval de 2000, eu trago
era uma época daquele carnaval muito glamouroso do Rio de Janeiro. Então, eu carrego isso comigo até hoje. Mesmo eu me atualizando dentro de uma didática visual mais contemporânea, eu carrego o glamour, que é a marca do meu trabalho. O requinte, o acabamento. Então, isso era o nosso trabalho, era a nossa linhagem do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso vai ficar para sempre como marca do Carnaval Jorge Freitas. Porque inúmeros profissionais que passaram comigo nas décadas pelo qual eu trabalhei no Rio, era o carnaval de um requinte tão grande. Carnaval, para mim, tem que ter brilho, carnaval para mim tem que ter acabamento, carnaval para mim tem que ter paetê, carnaval para mim tem que ter pluma, carnaval para mim tem que ter aqueles materiais que são da linha carnavalesca. Então eu ainda carrego comigo isso. E graças a Deus as pessoas, não é regra, mas as pessoas se espelharam muito da forma de fazer carnaval Jorge Freitas, e eu acho que através disso também houve um processo muito grande de crescimento para o Carnaval de São Paulo. Com certeza, porque o que a gente tinha era justamente essas alegorias gigantes, enormes aqui no Carnaval de São Paulo, tinha um gigantismo e que pecava justamente por esse acabamento, por esse tridimensional que não existia, Não aquelas existia alegorias, isso. aquela lateralidade ali das alegorias, tipo, você praticamente não via, era uma coisa só frontal, basicamente, isso você trouxe e instituiu aqui no Carnaval de São Paulo, né, Jorge? E quando eu volto para fazer Portela no Rio, isso é 2004. muito ressaltado, porque eu levei essa questão de lateral, frontal e fundo. Eu trabalhava a alegoria dos 4 lados. Então aquilo foi muito impactante nesse carnaval que eu voltei a fazer na Portela. Foi um carnaval, eu tenho ele como um dos grandes carnavais meus, mas é o que eu falo. O título, por muitas vezes, Essa não reedição vem. de Lendas e Mistérios da Amazônia, que até hoje é um resultado contestado, né? Eu Porque acham que a sei, Portela merecia um lugar mais digno aí nessa Não, reedição, eu né? sei, mas eu, enquanto profissional, eu vou pela arte. Eu fiquei muito satisfeito de apresentar aquela arte no Carnaval de 2004 na Portela. E através daquele trabalho do Jorge Freitas, hoje profissional, sendo um diretor mais artístico, eu ainda recebo alguns convites de voltar a fazer o Rio de Janeiro. Imagino, eu ia perguntar justamente isso. E os convites para voltar ao Rio de Janeiro? Não, Existem? Ainda estão latentes aí? Existem ainda. Há 2 anos atrás, quando eu fechei com a Dragões, eu quase volto para o Rio, mas aí pesou um pouco a questão de eu estar residindo em São Paulo, e quando eu faço o meu trabalho é para se entregar de corpo e alma, e eu não fico apenas no trabalho do carnavalesco. Então eu acho que de repente isso aí, para aquele momento, poderia ser um choque muito grande, né? Porque o Rio já tem os profissionais dentro das suas áreas, mas é uma troca de conhecimento. Ninguém quer entrar no trabalho de ninguém. Todo mundo vai fazer um trabalho em prol daquela entidade. Eu acho que a união de todos é que faz com que o carnaval, o projeto, ele se concretize da melhor forma na avenida, né? A gente está falando do Carnaval de São Paulo. Vamos só elencar as escolas aqui de São Paulo que o Jorge passou, Bruno? Porque é um currículo tipo invejável aqui. A gente está falando hoje de 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo. Se a gente soma algumas clássicas que também estão no grupo de acesso, Jorge, você começa na Gaviões Sim. da Fiel. Aí depois eu faço Pérola, Pérola Negra, Rosas de Ouro, Rosas de Ouro, Império de Casa Verde, Mancha Verde, Águia de Ouro, Independente e agora Dragões da Real. E agora Dragões da Real. E você sabe que eu vou colocar o dedo num carnaval que ficou muito marcante aqui do Jorge, aqui em São Paulo, que foi um carnaval do Império da Casa Verde. Se eu não me engano, acho que foi 2016, Bruno, um desfile que remetia aos Les Misérables, a obra de Vitor Hugo. 2018, desculpa, 2018. Esse Meu desfile Deus, de Les Misérables, que foi um desfile aqui em São Paulo, que causou uma comoção, porque foi uma coisa extremamente luxuosa, rica, e que teve um resultado de uma coisa que mostra muito como é o julgamento daqui de São Paulo. E, se eu não me engano, acho que a escola perdeu 2 décimos em samba enredo. Foi.
depois gabaritou todos os quesitos, e esses 2 décimos que a agremiação perdeu, colocaram ela num 6º lugar, se eu não me engano, e não a trouxeram de volta para o desfile das campeãs, num desfile que tipo, marcou uma era desse sambódromo paulistano. E todas as escolas que ficaram acima, em 4º, em 3º, em 2º, não sei, acho que até em 1º, com exceção da que ficou em 5º lugar, que eu achava perdido o 10º, haviam empatado com 270 pontos. Sim. Olha que loucura esse resultado aqui do Carnaval de São Paulo, né, Bruno? Que é uma coisa que a gente já falou algumas vezes, que quando 1 décimo aqui nesse julgamento faz toda a diferença no resultado, né? Então, mas aí é a questão de a arte não ser valorizada. Quando você julga conferência, por várias vezes acontece isso. E eu sempre falo, no final de um desfile, você pode perguntar aquele senhorzinho que nunca foi a uma sala de aula, qual foi a melhor escola para você? Ele vai falar, foi tal, porque os carros estavam, poxa, me passou um visual incrível, o samba, através do samba eu entendi a proposta da escola, as fantasias estavam impecáveis, correspondendo ao que eu estava ouvindo, a bateria, uma batucada realmente que me chamou a atenção, me levava a cantar o samba, um samba empolgante. Ele não precisa ter nada nas mãos para alegoria, eu vou julgar o acabamento. Caiu um espelho, eu vou penalizar. Apagou uma luz, eu vou penalizar. Porque todo mundo é campeão na concentração. Ninguém disputa com ninguém. Se você não errar, você entra e sai campeão. Então, quando você não valoriza a arte, a subjetividade, você não tem um resultado. Olha aí, Bruno, pode colocar sua opinião aí, porque a gente está falando da subjetividade da arte. A gente fala tanto disso, né? Porque, por exemplo, vou ver uma obra de Tarsila do Amaral ou, sei lá, Pablo Picasso. Eu vou preferir o quê? Não é questão, eu vou objetificar isso. Ele deu tantas pinceladas. Foi feito dessa forma. A luzinha ali não está funcionando. Gente, a parte artística do carnaval ela não pode ser tão objetificada. Ela não pode ser simplesmente, cumpriu esse parâmetro, check, check, check. Como é que se avalia a dança de um mestre-sala de uma porta-bandeira? Como é que se avalia aí a maneira como foi retratada artisticamente uma fantasia ou uma alegoria? Se você só vê o que caiu ou o acabamentozinho, aí realmente virou uma banca universitária de colagem, né? Virou uma banca universitária de você conseguiu colar as fantasias, tá certo, você conseguiu não abrir nenhum buraco, tá certo. Agora, e aquele lugar que tem o inexplicável? O que é o mais bonito, por exemplo, nas escolas de samba aí do Rio de Janeiro, é que a arte do inexplicável ela entra no jogo, né? Ela entra quando uma escola de samba chega ali naquele joelho da avenida, né, na virada da concentração para a entrada na Marquês de Sapucaí, o que está em jogo dentro daquele processo que nunca teve um ensaio para o todo, ele está ali, tem o inexplicável acontecendo. Né? Então a bateria ela traz aquele lugar dos terreiros das múltiplas regiões da cidade do Rio de Janeiro e também hoje do estado, com escolas de outras cidades. Então, eu acho que quando São Paulo coloca isso de não valorizar a nota 10, está num todo desvalorizando o seu próprio espetáculo. Porque quando você distribui muitos 10, um julgador distribui muitas notas 10, ele está chegando ali e está desvalorizando, na verdade, todo mundo. Ele está desvalorizando o todo. Então, óbvio, o sambista, a cultura das escolas de samba, ela é feita, né, para esse lugar. Todo mundo quer a nota 10, a bateria nota 10, o casal nota 10, o carnavalesco nota 10, mas esse grande jogo de vaidades e nessa distribuição de notas 10, ele só enfraquece o espetáculo. Mas não pode ser tão técnico, tão engessado. Né? É nisso que a gente quer a sua opinião, Jorge. Inclusive afasta a pessoa, afasta o entendimento.
É por isso justamente que eu quis colocar esse assunto em pauta, porque eu quero a opinião do Jorge exatamente sobre isso, sobre essa questão plástica do julgamento, de parecer para a gente, tipo, de fora, muito conferência, se você acha que é isso mesmo, se você acha que nesse julgamento de São Paulo está entrando ou não está entrando a concepção, essa realização artística, porque o que a gente vê no Carnaval para o próximo ano foi uma troca de todos os julgadores, né, Jorge? Você que está muito envolvido aqui com o Carnaval, como que você enxerga esse julgamento e esse movimento? Eu acho que essa mudança de jurados na sua totalidade, eu acho que quando os jurados eles começam realmente a pegar a questão de julgamento, você mudar, eu acho que não é muito correto, tá? Porque existem alguns quesitos que são só do Carnaval. Quesito mestre, sala e porta-bandeira. Para um jurado julgar mestre, sala e porta-bandeira, ele tem que conhecer o segmento do mestre, sala e porta-bandeira. Isso é só com o tempo. Não é quem não é do Carnaval e faz parte só do julgamento, ele necessita de um tempo para que ele consiga realmente fazer o estudo, porque não é só a dança. O que tem por trás de toda essa dança, a importância do pavilhão para uma agremiação. Então, tudo isso é só com o tempo que você vai conseguindo alcançar esse conhecimento. Agora, a questão do nosso julgamento já está mudando alguma coisa em termos plásticos, já está um pouco mais flexível para a subjetividade, né? Eu acho, quando fala do 10, as pessoas têm medo de não tirar o 10. Mas eu acho que o 10, ele tem que realmente ser tirado. Para quem realmente merece tirar o 10. Porque senão você desvaloriza o 10. Então, aquele 10, tentaram nesse último Carnaval fazer a questão da excelência, né? Em três quesitos. No módulo música bateria, no módulo visual alegoria e no módulo dança comissão de frente. Eu acho que é a forma que você explica. A Dragões foi uma escola que ganhou esses pontos de excelência, foi. Né? Se você tem um treinamento onde você deixa muito claro o que vai ser julgado, você consegue obter êxito na sua quase totalidade. Porque, querendo ou não, nós somos seres humanos, é o que eu falo. Vamos botar nós para julgar, mas nós vamos errar também. Porque muitas das vezes o que é bom para um não é bom para o outro. O que realmente me agrada, de repente não agrada a outro. E assim vice-versa. Mas a arte é assim. A arte, ela não pode ser um checklist. Com certeza. A arte, na verdade, ela tem essa subjetividade porque é arte. Mas você, como artista, quando está produzindo o espetáculo, pensa no resultado? Ó, a gente, quando vive, o resultado é importante. Eu já alcancei um nível que hoje, para mim, o espetáculo que eu promovo tem que ser muito maior do que o resultado. Eu tenho que sair da avenida consciente de que eu fiz o meu melhor e se realmente o meu melhor for para ter o resultado de campeão, eu fico muito satisfeito. Mas se eu também não for campeão, o produto que eu entreguei é muito melhor para mim ter a opinião pública falando que o Jorge apresentou o melhor trabalho, então isso para mim já me satisfaz. Mas para quem realmente começa agora, pensa muito mais no resultado. As pessoas me perguntam, você faz carnaval para jurado? Eu faço carnaval para jurado porque o jurado está lá para julgar. Mas eu faço carnaval para o público. Tanto é que eu me preocupo com o último detalhe lá, que é um acabamento no rodapé lá, que fica a 70 centímetros do chão, porque a 70 centímetros do chão eu tenho aquela pessoa que pagou a arquibancada, fica no gradil ali vendo o meu desfile, e ele, para mim, é tão importante quanto aquele que está no camarote assistindo o meu desfile na parte mais elevada, a parte mais alta. Então, eu acho que todos merecem respeito. É por isso que eu consegui alcançar os resultados que eu consegui alcançar.
Então isso me satisfaz muito. Isso agora é interessante quando vocês falam esse lugar da excelência, né? Seria o 10.1. É praticamente isso. E isso é exatamente para resguardar aí o julgador desse processo, que o lugar da excelência, você está dando um algo a mais além do 10. Ora, se você vai dar algo a mais além do 10, por que não para no 10? A excelência é o 10. Então a gente, inclusive, está desconstruindo uma narrativa, né, do que é a excelência, no momento em que existe algo além do 10. Não, mas não foi. É 10. A nota máxima era 10. Aí você dava um bônus. Não. A nota máxima, minto, desculpa. A nota máxima não era 10. A nota máxima de bateria é 9.8. Você cumprindo até uma certa pontuação era 9.9. Você cumprindo a excelência era 10. Aí era 10. Entendi. Entendeu? Eu achei que tivesse a questão da Não. excelência a mais além do 10. Não. A nota de comissão de frente, nota máxima 9.9, assim como a alegoria. O bônus a mais te leva ao 10. Porque eu até entrei nesse lugar porque a Liga das Escolas de Samba aqui do Rio de Janeiro, que hoje, por acaso, está completando 40 anos, né? Está completando os seus 40 anos aqui, tem até uma festa bonita aqui no Rio, ela já teve, há uns anos atrás, esse bônus a mais, né? E teve. Eu era julgador na época, acho que Paola também era, já estava nesse processo. Não, acho que eu não estava ainda, Bruno, não peguei não. Você não estava. Eu falei, gente, isso não é possível. Não dá para isso existir. Porque, comparativo, você está querendo aliviar a vida de quem está ali cumprindo um papel de emprestar a sua opinião e fazer uma avaliação de algo que é dificílimo. Porque avaliar a escola de samba é uma coisa dificílima. Não é uma coisa fácil. Você lida primeiro com o processo de entendimento do que é uma escola de samba, do que é aquilo, né? E não simplesmente aquele movimento que está acontecendo numa alegoria ou a coreografia que decidiram colocar numa comissão de frente. É algo muito maior do que isso, né? Então, aí, quando falaram, vamos dar um bônus a mais, eu falei, gente, eu não tenho condição de participar disso. O meu vai parar no 10 e está tudo certo. E se você for pegar nesse lugar, aí como vocês colocaram muito bem, né? Nesse lugar de você fazendo check, a escola checou aqui, tá tudo certo, de conferência, né? Se você faz isso, na verdade, todas as escolas erram, porque é tudo humano. Assim acontece muito o que aconteceu com a Dragões e o Jorge daí esse ano. Empata com 270 pontos, com a Mocidade Alegre, que foi o que aconteceu, e a campeã acaba saindo ali no desempate, o que acaba sendo uma métrica que tem acontecido várias vezes aqui também, né, Jorge? E a campeã sai ali, tipo, na linha fina, no desempate, né? Mas é a forma do julgamento. Quando é checklist, você realmente apenas conferir, te leva a isso. Porque é só você não errar. Se você não errar no teu desfile, não errar na tua plástica, você está contemplado com 10. E aí acontece aquela coisa, a receita de bolo mais simples, muitas vezes sagra-se campeã do que aquela receita de bolo que vem com o biscuit, com o artesanato em cima, com toda aquela confecção, né? Ainda mais quando você tem uma linha mais ousada de você fazer um requinte mais elaborado. Quem faz mais, a tendência é errar mais. Quem faz menos, quase não vai errar. É mais difícil construir um prédio de 4 andares do que uma casa de um andar só se for usado o mesmo material. É isso, né? Aí. O mesmo material para 4 ou para 1. Né? Aí sem querer falar de linhas de arquitetura, de uma série de processos possíveis. Mas entre 1 e 4 andares, quem está com 4 tem uma possibilidade gigantesca de errar. Então vai fazer todo mundo 1. Né? Que aí fica mais fácil que passou lá na conferência. É isso mesmo. Vou mudar o disco um pouquinho, Bruno? Vou falar do enredo de 2025, que o Jorge está trabalhando, super debruçado. O enredo da Dragões da Real, que o Jorge define como o enredo da vida dele. É um enredo lindo, que eu não vou cometer a heresia aqui de explicar, porque eu tenho certeza que nas palavras dele isso vai ficar muito mais poético, muito mais bonito, porque traz toda uma carga emocional gigantesca, né, Jorge? Na verdade, eu tinha um enredo no mês de abril, quando uma semana antes de
de acontecer o que aconteceu na minha vida, nós já tínhamos um enredo, já estava todo desenhado, e eu fui mostrar e aprovado. Vamos apresentar esse enredo, já lançá-lo na noite do dia seguinte. E no dia 15 de abril de 2024, eu perco meu neto, de 8 anos. Ele tinha uma síndrome, mas era a razão da minha vida. E ele era o astronauta Jorginho. O nome dele é Jorge Marcos Freitas Neto. E no velório dele, me apresentaram, falaram assim: por que você não fala de Aquarela de Toquinho? E aquilo ficou na minha mente. Eu saindo dali, eu falei: eu acho que a gente pode mudar o enredo. Levo o enredo, a ideia, né? O tema, ao presidente da Dragões da Real. Ele falou: gosto da ideia. Nossa, já até me arrepiou aqui. Eu falei: cara, você não sabe o presente que você está me dando. Porque eu vou falar do ciclo da vida dentro dos versos da música de Toquinho. E quando você para fazer uma análise da música de Toquinho, você vê de diversas formas. Aí as pessoas me perguntam: é um enredo infantil que você vai falar? Eu falei: não é um enredo infantil. É um enredo onde essa criança que tem dentro da gente, a gente não deve deixar essa criança em nenhuma fase da nossa vida morrer. Porque a criança é pura, a criança é de um sentimento verdadeiro, e por muitas das vezes, quando a gente se encontra durante a nossa vida, esquecendo essa criança que existe dentro da gente, a gente se torna rude, a gente se torna essa pessoa fria que o mundo hoje é repleto delas. Então eu falo da infância, eu crio um mundo de imaginação, onde essa criança vai viajar, ela passa pelo ciclo da juventude, que ela começa a descobrir as suas sensações, quando fala do barquinho, a vela, essa sensação do beijo azul. Então isso eu já estou na fase da juventude. E quando chega ao muro, são os obstáculos a chegar na fase adulta que a vida nos proporciona. Só que nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos. Não adianta lá na frente a gente olhar para trás e querer fazer que o nosso caminho volte, que não tem mais tempo. O relógio, o tempo é a coisa mais cruel que o ser humano tem. Porque quando a gente olha tudo que nós deixamos escapar, não tem mais tempo para a gente viver. E a gente, muitas das vezes, a gente passa por turbulências, que a gente entra nessa astronave, né? E turbulências aparecem. Só que cabe a gente direcionar todo o caminho. E eu falo que no final do meu enredo, eu falo que o carnaval, ele é uma grande aquarela igual o ciclo da vida. Porque quando você chega no final e olha para trás, eu falo assim: eu poderia ter ensaiado mais, não tem mais tempo, só no ano que vem. E a vida, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente chega no final da nossa vida, a gente olha para trás e fala: eu poderia ter feito diferente, poderia ter sido uma pessoa melhor, poderia ter ajudado mais pessoas, poderia ter deixado uma história melhor para quem gosta de mim. Não tem mais tempo. Só que a gente leva a nossa consciência. A gente vai subir aqueles degrauzinhos lá e vai tirar a nossa fantasia e ter a oportunidade de voltar com outra fantasia e fazer ainda melhor. Esse é o enredo da Dragões e a gente espera emocionar, porque eu tenho certeza que cada um que lá estiver assistindo nosso desfile, quem estiver assistindo pela televisão, vai se encontrar em algum momento dentro do nosso desfile. Então eu acho que isso é o mais importante, é o que a gente deixa de mensagem, a gente deixa de reflexão. Mas, acima de tudo, é carnaval. Nós vamos fazer uma grande festa para comemorar a vida. E a vida estará sendo comemorada através do A Vida é um Sonho pintado em aquarela. Que lindo, né, Bruno? Tem tudo para ficar de novo um enredo e um samba antológico, né? Como outros que a gente já viu que seguiram nessa toada, né? Sim, com certeza.
Eu não gosto muito de falar, eu confesso para você e para o Jorge, eu não gosto muito de falar desse grande movimento de expectativas, né? Porque a gente acaba se envolvendo muito nos processos antes de ver a coisa acontecer. E desfile de escola de samba só acontece no momento que começa aquela linhazinha ali do início. Né? Não, você sabe que eu já adoro falar da expectativa, né? Você sabe que eu sempre falo, eu gosto de acompanhar escolha de samba, fico viúva às vezes de samba que eu tô torcendo e não ganha. Aí eu falo que eu me nutro disso também, né? Dessas fofocas do samba, a troca do enredo, o que mudou, o que não mudou. Eu vivo essa expectativa, né? Como uma jornalista ansiosa, né? Jorge, com certeza eu vou querer assistir todo o espetáculo, né? Sei que vai vir aí carregado de emoção, principalmente para você, mas eu deixo para ali do início, antes do processo, a gente pode até ver alguma coisa, tá sabendo ter algumas informações, né, dentro daquele grande colapso, porque o desfile das escolas de samba nada mais é do que um grande colapso de informações visuais, né? Você tem informação ali vindo desde a comissão de frente, casal de mestre e porta-bandeira, aí vem a bateria, aí tem os componentes todos ali cantando, muitos emocionados, ala de baianas, passistas, as alegorias, então acaba assim, é um colapso de informação e de emoções. E aí, nisso, a gente pesca aqueles melhores momentos e leva para o coração e deixa guardado para sempre. Então eu desejo para você, nesse seu processo do Carnaval de 2025, muito axé, muita prosperidade, que você consiga desenvolver um lindo carnaval repleto de emoção. Não, obrigado, e é o que você falou. Carnaval é ali entre as faixas amarelas, né? Mas eu sempre digo, você tem que fazer um carnaval onde o primeiro componente passou aquele arco inicial, o anjinho fala assim, ó, tuf, esse ano você vai arrebentar. A gente fala muito disso do anjinho, do dedo que coloca ali e fala, brilha. E é assim, eu acho que é a arte, é o carnaval, é essa mágica, o carnaval é mágico, porque ele nos proporciona esses grandes momentos que só quem vive, quem está presente para vivenciar aquilo naquele momento, tem a oportunidade e é um presente, né? Você ver carnavais maravilhosos que acontecem na avenida. Então eu acho que, por mais que você tenha tudo, a decisão é de faixa amarela a faixa amarela. E tenho certeza que nós vamos cumprir a nossa parte. Estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Tá? Temos uma comunidade muito forte, uma comunidade que nesse último sábado a quadra estava tão lotada, nós fomos para a rua. Isso que é Mais de 2.000 pessoas participando do nosso ensaio de rua. Então é uma comunidade que realmente está almejando, ela sonha muito com esse título com esse que está título. Ali, e é na claro, boca quase para gritar campeão. E eu como um profissional, não só carnavalesco, mas um motivador, eu tenho que falar para a minha comunidade Dragões da Real, nós estamos trabalhando muito. Tudo por elas. Tudo por nossa comunidade e tenho a certeza que vamos fazer o maior carnaval da nossa história. Não só em tamanho, mas com emoção, com uma plástica maravilhosa, com uma comunidade muito preparada. Você tem que ter uma comunidade preparada para chegar lá e fazer a parte dela. Ensaio é ensaio e jogo é jogo. Exatamente. Jorge, agradeço muito a sua presença aqui. Foi um prazer dividir as suas histórias com a gente, todas as suas percepções, as suas memórias e os seus projetos aqui dentro do Carnaval. Bruno, agradeço você mais uma vez, seu esforço para a gente estar aí remoto no Rio de Janeiro, que a gente possa estar junto no nosso próximo encontro. Vou só terminar pedindo aquela mensagem final do Jorge para a gente arrematar, que você deixe uma mensagem sobre o Carnaval, sobre as suas expectativas, o futuro dessa festa, o que você espera. O espaço é seu, Jorge. Bruno, Paola, meu muito obrigado. E é claro que as expectativas são grandiosas. Eu sou um apaixonado pelo Carnaval paulistano, luto muito pelo Carnaval de São Paulo e hoje numa comunidade maravilhosa. Tenho a certeza de que eu estou dando o meu melhor para fazer o melhor Carnaval para Dragões da Real. O último componente passando lá na faixa amarela, terceira agremiação da primeira noite, sexta-feira de Carnaval, a entrar no AMB com o tema A Vida é um Sonho Pintado em Aquarela, em busca desse sonho tão grandioso que é o título para Vila Anastácio. É
isso. Jorge, agradeço muito a sua presença. Bruno, foi ótimo estar com você. Me despeço de todos que nos assistiram hoje. Já deixo marcado nosso próximo encontro na semana que vem, terça-feira que vem, a partir das 8h20 da noite, mais um episódio aqui do nosso podcast, do nosso videocast, Carnaval Sem Julgamento. Muito obrigada pela audiência, por terem nos assistido. Compartilhem o vídeo. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.